Reestruturação empresarial, planejamento sucessório patrimonial. Você entende tudo sobre esses temas? O Dr. Marcos Hutzen, especialista na matéria, fala agora no Boca Entrevista sobre essas pautas, aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. E nessa edição, o Boca no Trombone Entrevista recebe, com muita alegria, mais um novo parceiro aqui do Boca no Trombone. Quem está na nossa live já começa a interagir com ele, Dr. Marcos Hutzen. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Uma alegria tê-lo aqui no Boca no Trombone da nossa Rádio Bandeirantes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano, tudo bem? Prazer é meu, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, muito bom dia também aos ouvintes aí, né, sempre fiéis ao programa, realmente é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, a gente agradece a disponibilidade do doutor para interagir com a nossa audiência. Dr. Marcos Hutzen, advogado formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2000, especialista nas áreas civil, bancária, tributária, empresarial e imobiliária. Um grande estudioso do direito. E aí eu quero lhe perguntar, doutor, até para a nossa audiência lhe conhecer um pouquinho mais, como que surgiu a paixão pela área jurídica e como que foram os primeiros passos ali, o início da sua trajetória, doutor? Sim. Bom, Solano, o início da trajetória aconteceu lá nos anos 90 ainda, né, quando eu ingressei na faculdade. Então, como a gente já comentou em outra oportunidade, eu comecei a estagiar em um escritório de advocacia muito cedo, né, entre o segundo e o terceiro semestre de faculdade, e inclusive um escritório de um professor lá de Santa Maria, né, um abraço, e nunca mais deixei de atuar no ramo da advocacia, né? Então, mesmo antes da faculdade, da formatura, né, da conclusão do curso, eu já tive um contato assim, com a advocacia e a paixão ela vai aumentando, né, conforme a gente vai conhecendo a matéria, a gente vai estudando, se aprofundando nos estudos, nos casos, né? Tanto é que nunca mais parei, né? Tentei até fazer algum concurso, mas não era a minha, vamos dizer assim, a minha vocação, né? De concurseiro. Realmente eu gosto da advocacia. E estamos aqui já, né? Há 25 anos desde a formatura e mais um período aí, né? De estágio na faculdade, então sempre ligado à advocacia. Que maravilha, coisa boa. Um quarto de século aí ligados, voltados à área jurídica. E a sua banca atua, né? Atua em várias áreas do direito. Sendo que existe, doutor, uma atenção especial ao direito empresarial, né? O tema, doutor Marcos, da reestruturação empresarial, ele é muito atual. Sim. O seu escritório, a sua banca, tem atuado com frequência, né, nessa questão, doutor Marcos? Sim, bastante, Solano, cada vez mais. Na verdade, a reestruturação empresarial, né, ligado ao direito empresarial, ela é, vamos dizer, multidisciplinar, né, multifacetária, porque envolve aí questões, né, tanto de direito societário, direito bancário, né, precisamos entender também aí a parte contábil das empresas, né, fluxo de caixa, essa coisa que envolve a atividade empresarial do dia a dia realmente das empresas. Então, o que acontece? Hoje em dia, desde o advento aí, né, da nova lei de recuperações e falências, né, recuperações judiciais e falências, então tem cada vez mais se popularizado essa ferramenta da recuperação judicial, né? E sim, nós atuamos tanto ao lado das empresas, quanto ao lado dos credores, ou até mesmo sendo nomeados pelo Poder Judiciário para atuarmos no papel do administrador judicial, né? Obviamente, cada caso, em cada processo, apenas em uma das posições, né?
Mas nós temos visto na mídia aí, né, em todos os canais aí que a gente consegue acompanhar, uma evolução muito grande dessa ferramenta da recuperação judicial, porque além de popularizar, né, os empresários têm encontrado nela vamos dizer assim, uma eficácia muito grande no índice aí de recuperação e reestruturação das empresas, né? Ela permite que realmente as empresas consigam, né, sair de um período de crise, né, se reestruturar e depois seguir com a vida. Perfeito. Bom, já que a gente está nesse tema, vamos aprofundar, aproveitar a sua expertise aí, doutor Marcos. Recuperação judicial é igual à falência? Acho que no conhecimento primário das pessoas isso não fica bem claro. Não. O que acontece? Isso aí vem, vamos dizer assim, do certo tabu que existia até da lei antiga, né? Onde quando uma empresa pedia concordata, por exemplo, ou entrava em recuperação judicial já no âmbito da lei nova, aí, né? Seria o equivalente, vamos dizer assim, uma sensação de que a empresa estaria falida, né? A empresa entrou em recuperação judicial, ela está quebrada, né? Como se diz aí no dia a dia. E na verdade não é isso, né? Não é o que ocorre. Então, na verdade, a recuperação judicial, o próprio nome diz, ela é um processo onde se consegue reunir todos ou grande parte dos credores, né, e incluí-los dentro de um processo só, né, que é o processo de recuperação judicial, né? E antes disso, era difícil da gente conseguir negociar com todos os credores ao mesmo tempo. Então, o que acontecia? Existia aí um escritório especializado para cuidar das ações trabalhistas, um escritório para cuidar das ações cíveis, bancárias, né, lidar com inadimplência de fornecedores. Então a empresa, quando ela se desestrutura em relação ao descompasso do fluxo de caixa, ela está, né, numa situação de crise, e isso nós temos visto acontecer com frequência no Brasil, né? O Brasil passa aí recorrentemente por crises. Então, os empresários entenderam, o mercado entendeu que a recuperação judicial ela é uma ferramenta eficaz para que a empresa se reestruture. Então, ela é, vamos dizer assim, um período onde a empresa consegue negociar com os credores, né, ela consegue um prazo de suspensão de todas as cobranças, depois ela tem um prazo para apresentar um plano de recuperação, né, é negociado com os credores esse plano, e na sequência aí tem uma votação caso haja uma divergência em relação ao plano, né, e depois da aprovação e homologação desse plano pelo judiciário, passa-se ao cumprimento desse plano de recuperação. Sim. E isso permite com que a empresa continue operando, continue trabalhando, né, pagando os fornecedores novos, né, os funcionários, tudo como deve ser, e apenas renegociando aquelas dívidas que até então estavam, vamos dizer assim, causando essa situação de crise. E a falência ela vem depois disso, caso a empresa não consiga cumprir esse plano, né? A falência é quando a empresa realmente termina, ela cessa as atividades, não há mais nenhuma atividade empresarial, e aí passa-se basicamente a liquidar, ou seja, a reunir os bens que sobraram daquela empresa para pagar os credores todos, né, dentro de uma ordem estabelecida por lei, né, com os créditos que são preferenciais, né, trabalhistas, o fisco, depois os créditos quirografários, ou se tiver créditos com garantia real, né, como uma hipoteca, por exemplo, e assim por diante. Então, a grande diferença é que na recuperação a empresa continua trabalhando, na falência encerra as atividades. E só para concluir esse raciocínio, Solano, claro, tem uma questão importante disso, que é que, por exemplo, quando a empresa está em crise antes da recuperação judicial, geralmente ela está com dificuldade de obtenção de crédito, né? Por quê? Sim. Porque tem muitos títulos protestados, tem execuções em andamento, sejam execuções fiscais, trabalhistas, ou execuções aí
cíveis de maneira geral, né? Então ela não está conseguindo arcar com esse fluxo de caixa que ela tem, então ela vai para banco pedir empréstimo ou vai para uma financeira pedir empréstimo, né? O capital de giro, e ela não consegue. Por quê? Porque a situação financeira dela, o score de crédito dela, está prejudicado em função dessa crise, dessa inadimplência, tá? E o que o mercado também financeiro já entendeu? Quando a empresa entra em recuperação judicial, ela está, vamos dizer assim, sob a observação de um administrador judicial, ela está sob observação do Poder Judiciário, ela está sob observação do Ministério Público e dos próprios credores, né? Então ela sai de uma situação de descontrole e passa por uma situação controlada, né? Então essa situação de maior controle em relação a dívidas e possibilitando com que ela desenvolva a operação dela, né, de uma forma com maior controle, possibilita, na verdade, com que novas fontes de crédito sejam possíveis, né, sem que ela esteja numa situação de descontrole de finanças, né? Então, sob essa ótica também, as empresas têm, vamos dizer assim, que desconhecem ainda esse mecanismo, ficam com receio de entrar com recuperação judicial porque entendem que vão ter dificuldade de captar crédito. E hoje o mercado já se especializou e já entendeu, né? Inclusive tem aí empresas especializadas em fornecer, né, crédito para empresas nessa situação. Perfeito. Então tem várias ferramentas aí que se desenvolveram para essa finalidade, que realmente possibilitam a reestruturação, né? E aí, como fala, a reestruturação ela é tanto da parte jurídica, societária, contábil e financeira, né? Vamos dizer assim, dá suspende-se toda a situação, né? Dá um ar aí de suspensão em relação a todas as dívidas, ou a grande maioria delas, né? Tem um asterisco aí, desculpa, na dívida fiscal, né? Que ela não entra dentro aí do plano de recuperação, mas no momento que a empresa está sob o processamento de uma recuperação judicial, a dívida fiscal ela entra numa fila diferente, né? Ela entra lá num parcelamento diferenciado perante o fisco, tanto federal quanto estadual, para que ela se reestruture também em relação aos débitos fiscais, né? Em consonância com a reestruturação das outras classes de crédito, né? Perfeito. Então ela tem essa peculiaridade. Bom, até lhe perguntaria, né, se a empresa para de funcionar na recuperação judicial, mas o senhor já disse, a empresa continua com as suas atividades normalmente, mas e o administrador? O senhor citou a figura do administrador. Na recuperação judicial, doutor Marcos, ele pode ser substituído? Isso é um outro temor que as empresas têm em relação vamos dizer assim, ao medo de que ao entrar com uma recuperação judicial tem a figura do administrador judicial, né, que ele é nomeado para conduzir a recuperação. Então existe esse, né, desconhecimento, e é bem compreensível, de que vai aparecer uma figura nomeada pelo juiz para conduzir a empresa. Isso não acontece, né? Na verdade, assim, na rotina da empresa não muda absolutamente nada, tá? A empresa continua trabalhando, continua operando, vida normal, vida que segue na empresa. O administrador judicial, ele é uma figura nomeada pelo judiciário para acompanhar o processo de recuperação judicial e servir como um intermediador, como um pivô entre o Poder Judiciário, a empresa, o Ministério Público e os credores, né? Para não ficar centralizado na figura do juiz, ele delega isso para o administrador judicial, que tem, vamos dizer assim, essa incumbência de organizar os créditos, fazer as classificações, de acompanhar a empresa mês a mês se ela está realmente funcionando, porque o requisito da recuperação é que a empresa esteja em funcionamento. Sim. Né? Se ela não está em funcionamento mais, não é caso de recuperação, aí seria caso de falência. Então, ele tem, assim, o administrador judicial, ele tem
incumbência de verificar, fazer uma vistoria mensal na empresa e analisar a contabilidade da empresa, fazer pareceres e entregar isso no processo para que os credores também acompanhem isso, né, para entender como é que a empresa está se organizando, como é que está evoluindo a operação dela, né? Então, o administrador serve para isso, né? Ele não assume o lugar de ninguém na empresa, então não há essa, vamos dizer assim, esse receio, ele não há razão, né? Não acontece. E doutor, para a gente fazer um fecho aqui desse tema, quais são as dívidas ou credores que podem ser incluídos, doutor Marcos, numa recuperação judicial? Isso. É importante pontuar, né, de maneira geral, até para o público entender, de maneira geral, todos os débitos podem ser incluídos, com exceção de débitos fiscais. Como eu expliquei antes, eles não entram no processo de recuperação judicial, ou seja, o fisco ele não se submete ao plano de recuperação judicial, né, que vai ser apresentado. O plano nada mais é do que uma forma, né, a empresa estabelece uma forma como ela vai pagar os credores. Ela vai dizer, olha, eu preciso de um deságio, eu preciso de uma carência, eu preciso de um prazo para pagar todo mundo, né? O fisco não entra nesse plano, né? Mas como eu falei, ele entra, uma empresa em recuperação consegue aí alguns benefícios de negociação e parcelamento dos débitos fiscais, né, um pouquinho mais flexibilizados, né? Então todos os outros débitos aí, trabalhistas, fornecedores, quirografários, pequenas empresas, todo mundo consegue se submeter ao plano, e com exceção também por lei, e agora uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, que ratificou esse entendimento de que atos cooperativos também não se submetem ao plano de recuperação judicial. O que são atos cooperativos? Basicamente aí as cooperativas de crédito, né? Esse assunto ainda tem uma discussão jurídica em volta disso, né, em função de que se as cooperativas de crédito se submetem ou não ao plano de recuperação judicial, mas assim, a maior parte do entendimento do judiciário é que as cooperativas de crédito, né, tem que ficar de fora, daí a gente chama ela um extra concursal. Então elas ficariam, vamos dizer assim, numa negociação paralela e separada. À parte. Muito bom. A gente está conversando com o Dr. Marcos Hutzen, especialista no direito empresarial, a partir de agora nosso novo parceiro aqui no Boca no Trombone. Inclusive, o Dr. Marcos amanhã vai estar conosco no Boca no Trombone na TV. Sim, a partir das 8h30, numa edição especial. Hoje aqui na rádio, amanhã lá na TV. Junto com ele estarão a doutora Elza Fernanda, da nossa consultoria previdenciária, o doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, falando sobre as fraudes no INSS e os seus reflexos, e ainda o senhor João Aurélio, ele que é referência, né? É a grife do documento falando sobre os temas aí do mercado automobilístico. Todo esse conteúdo inédito, exclusivo, amanhã, 8h30, no Boca no Trombone, na Band TV. Doutor Marcos, não podemos deixar de fora desse nosso bate-papo aqui o planejamento sucessório patrimonial, né? Tem sido tão falado aí no dia a dia. E aí eu vou direto e reto para o doutor. Por que fazer um planejamento sucessório e patrimonial, doutor Marcos? Bom, Solano, os motivos são vários, né? Desde uma vontade, né, das famílias quererem aí deixar a sucessão organizada, né, para o futuro. Tem um pouco aí também, né, bastante procura de economia tributária, né, uma eficiência tributária em relação à sucessão, né? No passado se conseguia mais, hoje nem tanto, né? Existem aí algumas questões que mudaram, e também está ligado muito a essa questão multidisciplinar que nós vínhamos falando, em relação aí a questões societárias, né, empresariais, e de patrimônio, né? Nós temos um grande número hoje no Brasil, isso historicamente se mantém, de que a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né, compostas por famílias.
Então, o direito empresarial, ele se comunica muito, né? Está muito interligado com o direito de família, né? Então, as questões aí de patrimônio, família e herança, eles se comunicam muito. Então, obviamente, temos que entender caso a caso, mas na grande maioria existe aí uma vontade de já transmitir, né, para as próximas gerações esse patrimônio, e também de evitar conflitos, né, entre herdeiros, que também não é raro acontecer, né? Até brincando, né, quando a gente fala que é raro, mas acontece muito. Né? Então, não é raro acontecer que após o falecimento, né, do patriarca ou da matriarca, enfim, a família tende a se desorganizar um pouco, e aí começam a surgir ou emergir, né, conflitos que não estavam expostos, começam a emergir em função da discussão do patrimônio, né, que as partes aí, um acha que merece mais do que o outro, ou que foi mais beneficiado antes, né, e que tem que ser compensado e tal. Então, quando há uma indicação de que isso pode acontecer, então as famílias têm procurado para tentar entender o que pode ser feito, né, para deixar já resolvida essa situação e com os benefícios aí de uma eventual economia ou eficiência tributária também, né? E com a intenção também, às vezes, de perpetuar esse patrimônio, né, seja empresarial ou seja patrimônio familiar apenas, de perpetuar esse patrimônio para a geração seguinte ou até mais de uma geração. Sim, então existem formas de fazer isso, né? Não existe uma receita de bolo, mas existem ferramentas aí eficazes nesse sentido. Bom, então a propósito, até o senhor me oportuniza, me dá, como dizemos no jornalismo, me dá um gancho aqui, doutor Marcos, para lhe perguntar quais são as medidas ou instrumentos jurídicos que são mais utilizados no planejamento sucessório e patrimonial, doutor? Solano, assim, os mais utilizados talvez sejam os mais conhecidos, né, que se fala hoje bastante aí na mídia. A gente tem aí a figura da holding patrimonial, né, o holding familiar, que está bem falada, né, bem difundida, mas pode ser utilizada também junto com outras ferramentas, como, por exemplo, testamento, né, doações, né, tanto de patrimônio ou até mesmo das cotas patrimoniais, né? Então, essas seriam as ferramentas aí mais conhecidas do público, né? Tem hoje projeto de lei que está discutindo aí a criação da volta do fideicomisso, que seria uma ferramenta aí bastante eficaz, mas ainda não tem lei aprovada sobre isso, mas eu acho que em seguida teremos novidade em relação a isso, né? E tem ferramentas internacionais, né? Tem ferramentas de fora do Brasil, né? Que é aí o planejamento patrimonial internacional, né? O internacional ele tende aí a atender com outras ferramentas que não existem no Brasil ou que existem lá fora com maior eficácia, dependendo do que a família busca, né? Se é proteção patrimonial, se é eficiência tributária, se é estabilidade desse patrimônio no longo prazo, enfim, aí a gente tem offshores, temos trusts, temos fundações, né? Enfim, temos aí ferramentas que até não existem no Brasil que podem ser utilizadas lá fora. Perfeito, o senhor já abordou aí de uma forma muito oportuna o planejamento patrimonial internacional. Né? E ele, como o senhor falou, né, ele não é só para quem mora fora do Brasil ou tem bens no exterior, né, doutor? Não, essa é uma dúvida recorrente também, né? Quando a gente fala em planejamento internacional, os clientes pensam que, mas eu não moro lá fora, não tenho bens no exterior, então esse assunto não é para mim. Na verdade, ele é muito comum, na verdade, para pessoas, para famílias, né, que querem internacionalizar o patrimônio, no sentido de enviar recursos para fora do Brasil, né, recursos financeiros, então acaba dolarizando o patrimônio financeiro, né? Então, vamos dizer, sairia
do chamado Risco Brasil, para quem entende que essa é uma necessidade. E o patrimônio imóvel, né, o imobiliário que existe no Brasil, também pode ser transferido a titularidade lá para o exterior. Né? Tudo dependendo do país onde se busca um ou outro tipo de benefício, ou eficácia, o nível de segurança que se busca. Então, uma vez que o patrimônio está com a titularidade lá fora, né, no exterior, então se utilizam instrumentos jurídicos daquele país onde os bens estão alocados, né, que não seria mais no Brasil, que seriam lá. E aí já comentando, né, Solano, que essa também é um ponto que se comunica muito aí com o direito societário, com crise no Brasil, enfim. Claro, no primeiro momento parece que os assuntos são diferentes, mas entrando um pouquinho neles, né? Há uma comunicação muito grande neles, né? E só para complementar, Solano, não sei se a gente tem algum tempo ainda. Estamos na reta final aqui, mas por favor, complemente. Tá bem, é só para a questão também, assim como lá na recuperação judicial existia um certo tabu, essa coisa de mandar recursos para fora, né, de utilizar offshore e tal, também tem uma pecha de que isso seja uma coisa talvez né, não lícita ou ruim, coisa do tipo, porque no passado isso era utilizado para algumas manobras não tão lícitas assim. Mas hoje em dia isso não tem a menor possibilidade de acontecer, porque existe aí leis internacionais, né, e uma fiscalização, um compliance, né, que é o termo que se utiliza, muito grande, muito rigoroso. Então não se consegue nem abrir nenhum tipo de estrutura ou conta lá fora sem que se conheça exatamente a origem, né, de onde é que vem, tem que haver declaração, né, do imposto de renda. Quando o recurso vai lá para fora, ele fica declarado também no imposto de renda, não se esconde nada, né? Mas se ganha eficiências de dolarização, de proteção, que aqui nós não teríamos, que teria lá fora, ou até mesmo acesso a tipos de investimentos, fundos de investimentos em dólar ou de empresas que não estão no Brasil, mas que lá fora consegue se acessar. Né? Então, tem essa conotação. Doutor Marcos, como eu falei, a gente está na reta final aqui do nosso tempo, mas eu não quero me furtar de lhe perguntar, o senhor também tem muita experiência no direito societário. Sim. Aquela situação que acredito que seja do dia a dia, do cotidiano, quando o sócio ele quer sair da empresa, mas o outro sócio ou os outros não querem pagar a parte dele, doutor, o que acaba acontecendo? Nesse caso é muito comum, tá? É muito comum, Solano. O que tem que haver é um processo de liquidação parcial, né? De solução parcial da empresa. O sócio se retira e vai ser avaliada a parte dele que tem na empresa, né? O chamado valuation, aí, que se usa o termo no mercado, é uma avaliação da empresa, né? Quanto é que vale a cota dele. Sim. E aí os outros sócios aí têm que pagar, ou a própria empresa, dependendo do arranjo societário que se tem. Né? E o contrário também, Solano, o contrário também, quando tem um sócio que os outros entendem que tem que se retirar da sociedade, porque não está, né, cumprindo os deveres dele, ou enfim, tem que analisar bem o contrato social, né, do que está acontecendo, mas os sócios podem sim pedir que ele seja excluído do contrato social, né, e aí acontece a mesma coisa, tem que avaliar a parte dele e indenizá-lo, né. Então isso pode acontecer tanto na esfera administrativa, né, através aí de uma negociação, ou até mesmo perante a junta comercial. Existe um processinho perante a junta comercial que pode ser feito. Sim. Mas depois fica pendente aí apenas a questão da valoração do valuation da parte do sócio que está sendo que quer sair ou que está sendo excluído, né? Basicamente é isso. Muito bom! Olha, assuntos não faltarão nas participações do Dr. Marcos Hutzen, falando sobre direito empresarial, direito societário, temas aí da sua banca da Hutzen Advocacia. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você.
E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!